Fala aí pessoal, estamos aqui de volta com mais um Papo de Colecionador e mais uma viagem no tempo. 30 anos atrás. Lembrando que já fizemos isso no ano passado, né, com o ano de 1988 e hoje vamos fazer de 1989, né, 30 anos atrás. E lembrando também que a gente já fez sobre 83 e 85, né, da década de 80, então aos poucos a gente vai preenchendo. Vai cobrindo aí os anos 80. Né? E 89, né, 30 anos atrás, um ano aí muito legal ainda em termos de lançamentos, né? Eu acho que foi um ano que, não sei, eu pessoalmente comecei a escutar coisas diferentes, ou as coisas diferentes começaram a chegar a gente. Né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas, Gustavo, com certeza também, algumas coisas que elas escapavam pela beirada assim, do tradicional, né? E acho que foi o ano que realmente teve mais bandas divergindo, né? Escapando, fazendo aí um paralelo com outros estilos, quando as coisas começaram a formar subestilos. Sim. Então acho que foi um ano que teve muita coisa diferente, muitas coisas, desde o mais calmo até o mais agressivo, né? Eram muitas opções. E talvez até por isso as coisas de repente começaram a se perder, começaram a ficar mais fragmentadas. Sim, né? Com certeza. Bom, olha, eu vou começar com uma banda de hard rock que quase tentou fazer um novo estilo aqui, que é o Electric Boys, banda sueca. Esse álbum se chama Funko Metal Carpe Diem. Inventaram o nome do estilo. Funko Metal. Apesar de ter metal aqui, na verdade eles eram uma banda de hard rock. No mesmo ano surgiu o Extreme. O Extreme era um hard rock, mais Van Halen, um pouco mais... eles tinham uma pegada, tal como o Extreme, fazendo alguma coisa de funk no meio, só que mais retrô. Então mais na pegada de Aerosmith ou Led Zeppelin, aquele rock mais clássico, mais hard rock e com algumas músicas bem funkeadas, assim. Um exemplo assim que eu posso, para uma referência, algo do material do Lenny Kravitz, por exemplo, quando ele faz aquelas coisas mais de swing, de funk, de groove. Então eles têm essa pegada. Eu conheci essa banda quando eu já fui para Portugal em 91, então eu não conheci na altura que saiu esse disco. Eu conheci os dois álbuns seguintes, que por acaso até tenho, né, os 3 primeiros CDs da banda, que foram os dois. Esse saiu em 89, depois eles lançaram o segundo em 91, 92 e o outro em 94. Só que daí eles conseguiram fazer algum barulhinho, principalmente nos Estados Unidos, mas depois os outros, o grunge, aquela velha história do grunge, soterrado. O segundo álbum é até bastante bom, eu gosto, o terceiro já não é tão bom. Mas enfim, são os álbuns que eu tenho, a banda que eu gosto bastante. Tem um single que eles foi bastante sucesso, até eles têm um clipe. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui o nome do Psychedelic Eyes, foi um dos clipes que eles lançaram, mas All Lips and Hips, essa música aqui que era o single antes de eles gravarem esse álbum, que já tinha feito algum barulho e depois ajudou eles, principalmente lá nos Estados Unidos. Então uma banda legal. Eles depois voltaram, eles estão na ativa atualmente, eles voltaram nos anos 2000, já lançaram 3 álbuns, inclusive o mais recente saiu no ano passado. Apesar de eu ter esses álbuns, eu confesso que eu não cheguei a ouvir, assim, porque é tanta coisa para ouvir, né? Às vezes a gente prefere esperar ter ele físico para ouvir como deve ser, né? Só ouvir o MP3 às vezes não tem graça, às vezes perde aquela conexão que você tinha com a banda. Então, mas essa fase inicial eu gosto bastante porque eu tenho CDs e gosto bastante. Então, Electric Boys, uma banda nova, né, que tinha acabado de surgir e com um ótimo álbum aí no destaque. Muito bom. A minha primeira escolha, 89, é um disco que eu jamais imaginei que fosse ser lançado aqui no Brasil, Paradox, né, com Heresy, uma banda aí de thrash speed metal alemã, é o segundo disco deles. E por que eu escolhi esse disco, né? Porque tem uma história que vai encaixar com o próximo que eu vou contar, mas esse aqui foi o último disco que eu comprei com a mesada do meu pai. Então, comprei mais pela capa, a gente não conhecia, não escutava, não sabia o que era. Achei a capa legal pra caramba e quando eu escutei, amei de paixão. Um disco assim muito bem trabalhado, embora seja aquele speed, né, uma coisa meio trash, rápida,
mas muito bem feito. Então, Se não me engano, eles vão meio Fox and Jetson, assim, o estilo deles. É um estilo, mas eu acho assim, mais europeu do que americanizado, assim, aquela correria assim mais, né, vamos dizer assim, na pedrada mesmo, acho que seguindo uma linha dos alemães mesmo, Tankard, o Halloween também no começo era um speed metal, né, o próprio Wayne Wild, então, mas era um álbum muito bem trabalhado. Aliás, eu acho que eles estavam até mais próximos do Blind Guardian da época, que também estava começando a sua carreira, do que de bandas americanas. E é bem legal porque aqui tem umas faixas, a própria Tick Heresy, a Crusaders Revenge, que pra mim é a melhor do álbum, e a Massacre of the Cathars, então é um álbum bem legal mesmo. Já foi lançado em CD, eu tenho uma versão que não é a versão última que saiu em Digipack, mas aqui essa versão da Maximum Metal, que vem com 2 bônus, aquelas faixas de demo. Já não é então nacional, né? Não é nacional, isso aqui também é importado, mas putz, é uma banda muito legal, pra quem não conhece, quem gosta de ficar escavando por aí, o Paradox, né? Embora recentemente também voltaram ativa, já lançaram aí uns 2 ou 3 discos, né, nesses últimos 10 anos, e tem saído até nacional. Essas versões, acho que 1 ou 2 saíram aí de forma nacional. Então é uma banda que vale a pena ser conhecida, uma banda bem interessante aí nessa linha thrash speed metal. Legal. Olha, eu vou continuar aqui no hard rock, porque por acaso aí no finalzinho dos anos 90 eu tava muito nessa pegada do hard rock, tava conhecendo ou redescobrindo bandas antigas de hard rock, né, aqueles clássicos que até então eu tava muito no heavy metal e não dava muito bola pro hard rock, mas daí eu comecei, no final da década de 80, comecei a ouvir as bandas de hard rock. E um dos artistas que eu tinha descoberto, a discografia antiga, é esse aqui, o Alice Cooper. Ele gravou muitos álbuns com uma banda, né, que era o Alice Cooper Banda. Eu acho que gravou 7 álbuns. E depois ele continuou, mas com um projeto solo chamado Alice Cooper, né? Esse aqui já é o 11º trabalho dele, né, o Trash. E foi, e é, se eu não me engano, até hoje, o álbum de maior sucesso dele, né? Eu acho o mais legal, eu curto mais esse daí. Esse e o seguinte, eu acho que foram os maiores sucessos. O Hey Stupid também foi bem... que eles são mais comerciais, assim. Por quê? Daí eu fui ver direito, na altura a gente ouve as músicas, as bandas, e a gente não vê o que está por trás, Produtor, né? Produtor, que só podia ser Desmond Child. Fazedor Cara, de sucesso. Cara, eu fiquei impressionado. Eu vou na página da Wikipedia do Desmond Child. O cara produziu bandas que no total venderam 300 milhões de discos. Você pega as composições aí, o dedinho dele tá em todas elas. Tá em todas. Aliás, é um produtor que produziu, para além da Alice Cooper, produziu Kiss, produziu... Bom, não só produziu, né? Ele escreveu as músicas, né? Os maiores sucessos. O cara fez uma música, ó, pega essa música que vai ser sucesso. Faz isso, faz esse refrão. Agora dá esse acorde, quer dizer, o cara, exatamente. O cara resolveu o problema. Então ele também trabalhou com artistas pop, então é um cara que tinha, né, essa conexão com a música acessível, comercial, então sabia fazer hit. Então ele ajudou muito o Kiss, o Bon Jovi, como eu falei, mais algumas bandas, enfim, mas o Alice Cooper se aproveitou dessa parceria, e aqui nem era muito uma banda. Os álbuns anteriores, que até eu gosto, né? Ele tinha aquele Kenny Roberts na guitarra, era mais cru, não tinha uma produção boa. Era o Kip Winger no baixo, que depois formou o Winger. Era uma boa banda. E aqui quase todos os músicos que participam das músicas são convidados. Então os caras do Aerosmith, os caras do Bon Jovi, os caras de vários músicos diferentes participaram. Lembra também que ele tinha a MTV por trás, para dar aquela impulsão que era um vídeo atrás do outro. Exatamente, acho que se eu não me engano foram 4 vídeos e 3 singles desse álbum, né? E as músicas mais conhecidas, né? A Poison, Spark in the Dark, House of Fire e a Battle of Nails. Que não parava de tocar, lembra que era incessante, né? Eu acho, ouvindo agora, tem umas músicas que eu acho até descartável, umas baladas assim meio cheesy, né? Meio aquela coisa meio... enfim. Pra rádio. Pra rádio, mas no caso do Alice Cooper deu certo. Ainda bem que deu certo, porque ele ganhou dinheiro e ele pôde fazer outros trabalhos. Sim, do jeito que ele queria. Né? Tanto é que ele tem trabalhos mais pesados depois disso, né? Para quem acompanha, a Alice Cooper tá até hoje aí.
e lançando, não com o mesmo sucesso, mas sendo presente. Ele já é sexagenário. Não, acho que tem mais 70. Mais 70, eu acho que tem mais então. 70 anos. Mas é um cara que continua na ativa, então meu destaque aí, Trash, lançado em 89. Muito bom. Então agora, dando continuidade à minha historinha pessoal, né? Aqui está o primeiro disco que eu comprei com o meu primeiro salário. Comecei a trabalhar em 89, né? E estava estudando ainda, estava no último da faculdade, e lá perto do Mackenzie, na Universidade de Mackenzie, tinha uma lojinha da Dynamo. Era uma lojinha também de casas de espetáculos, né? Sim. E tinha lá, vira e mexe, tinha uns discos lá que eles lançavam e também tinha uns importados. E com o meu primeiro salário, eu falei assim, nossa, olha quanto dinheiro que eu ganhei, eu vou moleque, né? Seu primeiro salário. Fui lá e comprei Running Wild, Death for Glory, né? Aí tava aí na dúvida qual comprar, qual não comprar, eu gostava muito dessa banda. E não me arrependi, né? É um álbum muito legal, talvez seja o álbum que tenha feito mais sucesso pela banda, porque eles também tinham por trás a EMI, né? Porque eles tinham a gravadora alemã Noise, mas para conseguir dar um impulso lá na Europa e nos Estados Unidos, eles fecharam um acordo de distribuição com a EMI, a mesa do Iron Maiden, né? E é um disco que é sensacional, eu gosto de todas as faixas, é muito bom mesmo, desde a primeira Ride in the Storm até Battle of Waterloo, que ao contrário do Iron Maiden que não toca essas faixas longas, eles tocaram ao vivo, né? Então você vê que o Iron Maiden nunca tocou a Alexander the Great, que é mais ou menos a pegada dessa faixa, da Battle of Waterloo, conta alguns momentos históricos. E é claro que esse disco já foi relançado em CD, várias versões, e eu trouxe aqui a última, que saiu ano passado, versão 2018, no Digipack duplo, né, que conta aí com os vários singles, né, completando aí o que já tinha saído. Aliás, não tem uma faixa inédita, tá? Se você já tem aquelas versões atualizadas, novas, são as mesmas, eles dividiram em 2 discos, tá bom? Então, tá aí um disco que vale a pena, né? Pra quem conhece o Running Wild sabe que todos são, tipo esse DC, né? Sempre do mesmo, né? Mas eu acho que pra mim é um dos melhores, pelo menos entre os 3 melhores, tá aqui o Death for Glory, né? Lembrando que também a banda nessa época ainda era uma banda, né? Depois se transformou num projeto do vocalista, guitarrista do rock and roll, mas aqui ainda eles eram uma banda, né? E fizeram, tem até um vídeo, foi gravado um vídeo depois, posterior, que é o Death for Glory Tour, né? Então vale a pena conhecer quem não conhece. E aqui está a minha lembrança, né? O primeiro dinheirinho que eu ganhei, fui lá e comprei um importado, né? Então tá aí, Running Wild, Death for Glory. E dependendo do rock and roll, nunca é Brasil, né? Então, né? Dizem as lendas que ele tem medo de andar de avião. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque diz ele já em entrevista que não quer nada disso, né? É que ele gosta de levar o espetáculo inteiro, o show grande. Eu não sei, né? Eu acho que a gente vai ter que ir pra lá pra assistir o cara ao vivo. Se bem que hoje já não é uma banda, já é um projeto, ele só toca em festivais, isso ele já falou mesmo. Não faço turnê, só toca em festival, não vale a pena financeiramente. O cara tem um estúdio, tá meio aposentado, tá na dele, né? Eu acho que ele até mantém a banda mais pelos fãs do que por ele, porque ele já foi fazer outras coisas, projetos, né? Tocar até meio que um punk rock aí. E acho que ele percebeu que os fãs ainda enchem o saco, mas vamos continuar então com esse projeto, né? Mas vale a pena, é uma banda que eu gosto bastante, é uma das minhas favoritas. Legal. Olha, meu próximo destaque não é um full álbum, né, é o famoso EP. Aliás, o álbum que eles lançaram no ano anterior, acho que você destacou no programa que a gente fez sobre 88. State of Euphoria. Exatamente, estou falando aqui do Anthrax com o EP Panic Fasten, né? Que ao contrário é Nice Fucking EP, né? Não, EP. EP. Porque a música é Nice Fucking Life, isso. Né? Eles fizeram essa, acho que com o DVD, com a música e com o nome do EP, né? Ao contrário. E são sobras, né? São sobras. Tem uma música que é a que abre, Now It's Dark, que é do State of Euphoria. E as outras todas são extras que eles gravaram e sobraram das sessões do State of Euphoria. Covers, né? O Antisocial aqui é a versão cantada em francês. E daí tem a Friggin' in the Rigging. Que acho que é do Sex Pistols, não é? Na verdade, é uma música antiga, ainda mais antiga, que o Sex Pistols fez um sucessinho. Daí eles fizeram uma versão baseada na do Sex Pistols. Daí tem a Parasites do Kiss. Sects também do Trust, né? Les Sects, só tá Sects, mas é Les Sects. E a Pipeline, que é uma música aí de surf music aí, que eles também resgataram e fizeram uma puta versão muito legal. Instrumental, muito legal. Então eu tava em Portugal nessa altura já e
eu acho que eu já tinha só em CD, só tinha um CD deles. E quando eu vi esse, pô, tem que ter, ó, ele tá, aqueles promocionais, né, provavelmente alguém de editora vendeu e tava assim, super em conta, eu falei, tem que ter isso aqui. Então é um dos mimos da minha coleção. Não é fácil assim de achar, né? Nunca saiu no Brasil. E muitas dessas faixas, pelo menos a Freak in the Ring, nunca tinha sido lançada em CD até o ano passado, quando saiu o State of Euphoria em duplo. Ah, tá. Então isso era uma raridade, mas vamos dizer assim, até o ano passado isso era muito raro. Eu sei que essas 3 últimas músicas saíram naquele... Attacker of Killers B. Isso. Tem duas partes. Uma das partes saiu essas músicas. Mas a Freak in the Ring é essa Elinet. E a Anti-Social em francês também é só tá aqui, né? Enfim, um ótimo EP, não é um full, mas eu tinha que destacar também aí de 89, Anthrax. Muito bem. 89 também foi o ano que eu comecei a flertar com hard rock. Né? E eu conheci aqui os caras aqui da Rua Bandida, aqui na Skid Row, que é mais ou menos significa gangue do mal, né? Uma coisa assim, nós somos do mal mesmo, né? E que, meu, putz, com essa capa horrível, sinceramente, cara, meu, os caras tinham tudo pra dar errado, né? Uma capa dessa, quem vai comprar uma capa dessa? Mas, das 11 faixas, são 10 hits. É impressionante. É uma atrás da outra, você não consegue escolher qual é a melhor no disco. E foi uma explosão. Meu, assim, os caras vieram com tudo na esteira do Guns N' Roses, mas eu acho, opinião minha, que eles eram melhores. Não só musicalmente, mas como personalidade também, eles eram um pouquinho mais calmos, né? Não davam tanto chilique. Eu acho que, meu, o Skid Row é uma banda que, puta, gostei pra cacete, tinha até vergonha de falar isso na época, né? Você fala assim, pô, você gosta de hard rock, né? E esse álbum aqui é sensacional. Eu tive em vinil, acho que tem, se você procurar deve estar guardado em algum lugar, né? E essa versão aqui, versão igual ao disco, não tem nada demais, mas, puta, uma faixa melhor que a outra, todas são excelentes. Eu acho que saiu uma versão nova agora, de 30 anos. Acho que saiu. Então, e meu, putz, olha, você vai lendo, você vai lembrando as músicas, né? Big Guns, Sweet Little Sister, Piece of Me, 18 Life, puta balada, né? Então, o meu, TV também bombou bastante. You Gone Wild, né? Wild. Então, Making a Mess. Então, era uma... Aliás, você sabe, né? Eu tive uma banda cover de Skid Row, eu tive que tocar todas essas músicas. Porque eles só tinham esse álbum, era o debut. Tocava 2 vezes até, algumas você tocava 2 vezes. A gente repetia, exatamente, no final a gente repetia. E é uma banda que explodiu, né? Explodiu. E é engraçado que também, como Edilson, eu gostei muito, né? Tanto é que eu fazia o cover. Só que como eu fui pra... Eles lançaram, acho que o segundo álbum em 91, que eu subi... Slave to the Grind. Slave to the Grind, é o título, né? Slave to the Grind. E acho que foi em 91, e foi no mesmo ano que eu fui pra Portugal, né? E fiquei lá muitos anos. Então... A banda estourou e veio muitas vezes pro Brasil, eu nunca vi essa banda ao vivo. Eu sei que eles vieram várias vezes em Hollywood Rock, enfim, vieram vários festivais aqui. Acho que no Rock in Rio também ou não? Não lembro. Eu só sei que eu passei batido completamente do Skid Row, mas acompanhei a banda depois, mesmo depois que saiu o Sebastian Bach da banda. Eu ainda achei que decaiu um pouquinho, mas ainda ficou legal algumas coisas. Eles tinham uma coisa meio de punk rock também. Eles eram acelerados, era um hard rock acelerado. Até que eles faziam cover de Sex Pistols. Até o próprio álbum seguinte, o Leitura, era uma faixa de uma pedrada. Mais pesado que esse. Depois eles subiu no Race, eles ficaram meio grunge, começaram a ficar mais alternativos. Isso. Acho que eles foram tentando acertar onde que a gente tem que se encaixar, mas esse álbum aqui é irrepreensível, assim, ele tem que estar no... E qualquer coisa de 89, esse álbum tem que aparecer, não é possível, né? Porque é um destaque mesmo. Então tá aí, Skid Row. Muito bom. Olha, a próxima banda que eu vou destacar aqui é uma banda que eu tenho praticamente tudo que eles já lançaram. Eu conheci essa banda com esse álbum e eles mudaram a cara da música, do metal, no sentido que eles criaram uma coisa alternativa ao metal, né? Que tinha algum peso, tinha influência, mas não era heavy metal. Estou falando do Faith No More. Aí sim, o Funko Metal. Se bem que depois eles não continuaram muito com o funk, né?
eles eram tão alternativos que eles foram pra tudo quanto é coisa, até soul, alguma coisa, né? Eles dão o luxo de tocar qualquer coisa que quiserem. E dane-se. E esse álbum marcou a estreia do vocalista, do Mike Patton, né? Eles já tinham 2 álbuns antes desse, né? Com outro vocalista. E nesse álbum marcou a estreia do Mike Patton e um grande sucesso com o clipe, né? Principalmente por causa da Epic. Logo depois, né? 2 anos depois, eles fez tanto sucesso que eles vieram pro Rock in Rio. E eu antes, ainda estava no Brasil, antes de eu ir para Portugal, eu assisti no dia abrindo pro Guns, né? Acho que o Guns era a grande atração e eles tocaram antes. E puta, é um puta álbum, é difícil falar de Faith No More porque eles são bem diversos, mas esse álbum é um dos melhores para mim, acho que é o melhor para mim até hoje. Tem até aqui uma ótima versão do Black Sabbath, né? War Pigs, e tem uma música, já que é um canal de heavy metal, né? Que é a Surprise You're Dead, que é a música mais próxima do thrash que eles já fizeram. E que eles tinham um guitarrista que tinha uma pegada assim, que era o... Eu acho que eles conseguiam fazer tudo bem, que até o teclado se encaixava bem. Sim. Que é difícil colocar um teclado sem ser só uma coisa ali escondidinha. É impressionante como o teclado tem uns destaques, aquela, acho que é a faixa instrumental, Woodpecker for Mars. Sim. É impressionante, cara, você fica assim, é hipnótica, uma faixa que você fica escutando pra ver como é que ela vai terminar. Exatamente, os teclados eram realmente muito presentes, mas de uma forma que acrescentava algo na música, não estava só lá de caminho. Não era só caminho, e também não era assim, aqui sou o teclado, prazer, quem manda sou eu. Isso. Eu acho que assim, é difícil você conseguir fazer o teclado fazer parte da música sem aparecer demais ou sem ficar escondido. E o Faith No More, a banda conseguia fazer isso. Você prestava atenção, mas ele não se destacava totalmente, também não ficava ali na caminha. Sim. Então tá aí, um grande álbum que quem não quer conhecer Faith No More começa por esse álbum, que é um dos melhores, na minha opinião, é o melhor. Mesmo. Mas eles têm outros álbuns legais também que vale a pena. Aliás, eu admiro muito o Mike Patton, mesmo os projetos malucos que ele tem fora do Faith No More. Eu acho o cara é um cara que faz o que quer. É assim, nem muitas coisas que ele faz nem é assim muito acessível, né, de você ouvir e gostar, porque ele está tentando fazer algo diferente, né? Ele está tentando estar sempre um passo à frente. Então muitos desses caras assim, eles são incompreendidos e depois o pessoal valoriza. Que ele seria mais ou menos que o Frank Zappa foi nos anos 70, ele tentou assim, ser nos anos 90. Ele é muito louco, inclusive ele adora o Brasil, teve uma turnê, uma das mais recentes turnês, que todo mundo de branco, parecia uma sessão de Umbanda, assim, o palco, da influência que ele levou do Brasil, né, até nessa coisa do visual da banda, então eu acho muito legal. Faith No More. You became hippies? No, macumbeiro. Umbandistas. Então, muito bem, o próximo que eu escolhi é um outro álbum que fez grande sucesso na época, Sodom, Agent Orange. Ouso dizer, acho que é o disco que eles mais fizeram sucesso, o disco que melhor representa o Sodom nessa época, pelo menos, né? Com a sua formação clássica aí, com o Tom Edge Ripper, Quiz Witch Hunter e o Frank Blackfire, que veio pro Brasil, né? Ficou aqui um tempo, né? Passou por várias bandas. Esse disco aqui também é sensacional, né? Desde a faixa título até Don't Walk Away, que é um cover que eles fizeram, né? do Tank, né? É sensacional. Então é um álbum que, você quer thrash metal, quer death metal, tá aqui. Né? Acho que também foi quando eles atingiram um ápice, né? Começaram a fazer turnê, apareceram. Foi contado para vir pro Brasil, mas acho que não chegaram a vir nessa época, vieram depois naqueles shows que era meio que enrolado, vem, não vem, você compra o ingresso e não aparecia, como aconteceu a primeira vez com o Creator, né? Sim. Muita gente comprou o ingresso e não teve show, tô quase de porão no lugar. Então, tá aí uma banda que em 89 resistiu ao grunge, resistiu ao que estava acontecendo. Na verdade o underground sempre continuou, né? O underground continuou escondidinho, mas descontinuou. Mas acho que com esse álbum que eles subiram um patamar, né? Eles foram um patamar a mais e atingiram pelo menos, né, o mainstream ali do thrash metal, né? Junto com Destruction na época e com Creator, formando ali o trio de ferro da Alemanha. Então tem uma versão dupla nova, relançada, que vem com um DVD, tá? Não é essa aqui, a minha versão original,
Mas vale a pena, quem quiser colecionar essa versão nova aí do Agent Orange, né, vale a pena você conhecer. Então tá aí, Sodom. E começava também a já o seu mascote aparecer novamente, porque ele apareceu no Persecution Mania, lá atrás, né? E aí eles começaram a pensar, pô, vamos colocar um mascote aqui também, não sei se ele tem nome, esse carinha, esse soldadinho aqui, mas ele começou a aparecer e criar então esse aspecto da banda. Então aí, Sodom, né, com Agent Orange. War Metal. Será que era uma tentativa de fazer um bracinho? Não sei se era um metal, mas olha, o disco é muito bom. Aliás, me lembra, essa capa aqui me lembra o Motorhead Bomber. Ah, tá. Não sei se eles fizeram proposital ou não, mas são tem 3 caras aqui. No Motorhead são os três músicos da banda. Né? Aqui não é nenhum deles, mas tem 2 militares aqui, mais o próprio Agente Orange, deve ser eu não sei se tem nome, mas pergunta, né? Tem nome esse personagem? Se você souber, fala pra gente aqui nos comentários. Cara, eu vou terminar com o meu último destaque com uma banda brasileira, uma banda que eu conheci bem de perto, porque o baixista da banda que eu tocava, ele tinha aulas com o baixista dessa banda, né, que é o Nelson Brito, do Golpe de Estado. Então, acabei, inclusive eu tive na altura esse álbum em LP. Esse aqui é o 3º álbum deles. Então a gente já via muitos shows deles no Teatro Mambembe, no Sesc Pompeia, enfim, vi vários. Inclusive a minha banda abriu para eles um show lá na Led Slave. E eu nunca vou esquecer desse show, porque o Paulo Ziner, né, o batera aqui, ele me pediu emprestado. Você me empresta teu prato? Eu emprestei. E daí, durante o show do Golpe, né, a gente já tinha tocado, a gente tava lá curtindo o show do Golpe. E daí, tá parecendo que o meu prato tá meio amassado, assim. E ele é aqueles bateristas foda pra caralho, muita força, né, bate com muita força. E meu prato, na altura, não era um Zildjian, era um Zilta, né. Então era um genérico. Era um genérico, uma cópia, assim. Então, no final do show, ele... obrigado pelo prato. Ele me entregou o prato todo amassado. Eu falei, caralho, eu vou reclamar o quê, né? Pra mim era um prazer que ele tava tocando no meu prato, mas... Nem desculpa o cara pediu, né? Assim, foi mal aí, amassei. Nem desculpa, o cara tipo assim, vamos ver se o cara nem percebe, mas não tinha como não perceber. Só não tava rachado, mas ele tava bem amassado. Mas enfim, são coisas que acontecem e o Paul Ziner era para mim uma referência na bateria, porque é um cara, digamos assim, ele tinha um estilo simples de tocar, assim, em termos rítmicos, mas ele tocava pra caramba, então ele tinha muitos detalhes que ele colocava. Sabe aqueles caras que quando a música tá terminando começa a fazer debulho? Assim, então ele tinha muito debulho mesmo, porque ele tocava muito, mas nem sempre ele tava mostrando tudo aquilo que ele sabia tocar, né? Então... esse álbum, eu acho que eu não falei, se chama Nem Polícia Nem Bandido. A música fez sucesso pra caramba, também tocou muito nas rádios, né? Eles cantavam em português, né? O Catalão, figuraça, né? Assim, se você ouvir o disco, esse é uma coisa que me lembrava assim um pouco um Barão Vermelho, aquela coisa assim. Com um pouquinho de peso, né? Com um pouquinho de peso, né? Hard rock, né? E muito por causa do Elsa Aguirre, que tinha vindo do Arpia, né? Então tinha essa pegada mais hard, heavy pesado, né? Heavy rock. Então era uma banda ótima, né? Depois eu deixei de acompanhar porque eu fui para Portugal, né? Mas eu sei que eles continuaram mais um pouco, depois o Catalão saiu. E daí desde então a banda eventualmente lançou alguma coisa. Eu acho que ainda existe, mas com os integrantes todos diferentes, porque o Elcio já faleceu. Não sei se o baixista continua ainda, o Paulzinho eu sei que às vezes toca, mas eles têm uma formação sempre diferente, vocais diferentes, então eu perdi o rastro da banda, não acompanhei assim mais, mas essa fase inicial acompanhei bastante, eu adorava os shows do Golpe, principalmente os shows. Gostava dos álbuns, óbvio, mas os shows era muito legal, a energia. Mas o Catalão, né? O Catalão levantava... Sim, ele mexia, ele falava, mas ele falava coisa... espontânea, ele é muito espontâneo. Era muito legal, então meu destaque aí, uma banda nacional bacana, Golpe de Estado. Muito bom. E o meu último também vai para uma banda que modificou o mundo da música, não só música pesada,
Mas na música, né, estou falando deles, os excêntricos Red Hot Chili Peppers, né? Então, as pimentinhas aqui lançaram em 89 o álbum Mother's Milk. Não é o melhor deles, que seria o próximo, né, o Blood Sugar, Sex Magic. Mas aqui você já vê, já vinha de alguns discos anteriores, ele já tinha essa pegada de meio funk, meio soul, misturar coisa. E aqui isso aparece um pouco mais de peso. Eu também conheci com esse álbum, Red Hot. E, meu, é muito legal. Tem uma música que eu amo de paixão, eu gosto, não sei porquê, não é uma das melhores, mas é a Magic Johnson. M-E-A-G-I-C, né? Os caras faziam... parece um pegadinho mesmo de cheerleaders, eles fazem negócio de cheerleaders, mas a música é legal, então... Essa que tem a Higher Grounds? É um cover do Steve Wonder, que é do cara, um baixo do caramba. Então, putz, é uma banda que chamou a atenção porque ele não era metal, mas era pesada, né? Não tinha solos de guitarra, mas tinha uns fraseados diferentes, ele saiu daquela dinâmica, né? Refrão, ponte, bridge, refrão, né? Então, me chamou muita atenção na época. E tinha um vocalista também que chamava muita atenção, né? Todos eles, na verdade, né? O cara que toca pelado, né? O Flea. O cara ia lá, tinha só o baixo na frente dele. Então, era uma banda realmente de esquisitos, que tocava música esquisita, mas de muita qualidade. E eles começaram então a aparecer, eles começaram a cavar um pouquinho, quer dizer, é o tipo da banda que demorou pra chegar lá em cima, mas quando chegou, né? Porque se eu não me engano, esse aqui, acho que é o terceiro álbum deles, eles têm o Freak Style antes e o Mofo alguma coisa, né? Então, já estavam ali devagar aparecendo. Esse álbum aqui também passou meio na surdina, não é muito conhecido, mas é um álbum muito legal. Se você conhece Red Hot Chili Peppers dos álbuns mais mainstream, né? Vale a pena você voltar e conhecer esse Mother's Milk aqui, que é um álbum agradável. Um álbum, assim, você escuta, ele passa muito rápido, né? Aí você quer escutar de novo, eu quero ver essa música de novo. É muito legal. E cada vez que você escuta, eu pelo menos percebi isso, umas coisas que eu não tinha percebido. Tem alguns detalhes, principalmente de baixo, né? Que você fala, nossa, olha o cara fez aqui. Então é um disco assim muito legal, né? De uma banda que até aqui era uma banda com nome esquisito, uma banda esquisita com nome esquisito. Nome grande, né? E depois desse álbum, é claro, aí eles surgiram mesmo e estouraram, né? Mas eu acho esse disco aqui, pelo menos eu acho ele tão bom quanto o Blood Sugar Sex Magic, né? É um álbum do mesmo nível, eu gosto bastante, foi o primeiro que eu comprei deles, né? Então comecei a conhecer eles por aqui. Vale a pena você conhecer o Mother's Milk. Com certeza. É legal, né? Como de repente o funk apareceu em vários discos aqui, né? O funk que não é um estilo assim que flerta muito com o rock pesado, mas que nessa altura flertou bastante, né? Eu acho que nem só o funk em si, mas o instrumento com o baixo, saindo só daquela coisa de vamos ficar aqui só acompanhando, formando o ritmo, né? Quer dizer, groove maior, assim, tem uma presença maior. Exatamente, né? Ele surgir com uma pegada mais evidenciada, né? Sim. Bom, a gente está terminando, a gente não vai ter menção honrosa, né? Que a gente substituiu as menções. Por um desejo. Por um desejo. Você pode mandar pra gente se você tiver. Se você tiver aí discos de 89 que você não tem na coleção e que quer comprar, coloca aí nos comentários que a gente quer saber também. Então a gente tem, né? Com certeza, a minha lista é grande de 89, porque muitos álbuns eu tive em LP e acabei vendendo e eu tô querendo recuperar. Inclusive, estava comentando com o Edilson, eu voltei a colecionar LPs também. Então eu não descarto essa possibilidade de ter os discos da altura, desde que estejam em condições, né? Porque disco tem que ter um cuidado, né? Não adianta você ter um disco todo detonado lá, pra mim não tem valor. Tem valor quando é cuidado. Enfim, mas olha, tem um disco que eu queria ter, eu não tenho nem em CD e nem LP, não tem, mas eu sei que saiu nacional na altura, que é um disco do D.A.D., né, uma banda que eu já comentei aqui em outros programas, os dinamarqueses D.A.D., e o álbum que eu queria ter é o No Fuel to the Pilgrims, No Fuel Left to the Pilgrims, nome grande, né? E por que esse álbum, né? Porque foi o álbum que eu conheci, meu primeiro contato com a banda, com o D.A.D., que eu não fazia ideia de quem fossem, quando eu estava fazendo a minha primeira tatuagem. Então eu estava lá sofrendo, estava curtindo lá o D.A.D., eu falava, a Cláudia Macá, um abraço para você, que fez a minha tatu. Eu estava ouvindo e perguntei para ela, mas que banda é essa? Parece AC/DC, mas isso é diferente. D.A.D., Disneyland After Dark, né? E curti muito, então sempre. E aí depois lá em Portugal tinha uma banda cover que a gente tocava a música deles, né? A gente tocava
o maior hit deles, que é a Sleeping My Day Away. A gente tocava essa música, né? Uma versão dessa música. Então, e essa música tocou muito. Inclusive, eles são europeus, né? Da Dinamarca. Esse álbum foi o que eles conseguiram maior sucesso fora da Europa, né? Nos Estados Unidos em particular. Aqui no Brasil, acho que passou meio batido, né? Tocou alguma coisinha em 89, eu acho, mas nunca... Mas eu sei que foi, porque eu vi lá o ranking, né, de cada álbum, e esse foi o álbum que eles conseguiram mais sucesso nos Estados Unidos. E depois só os álbuns, que é uma banda que existe até hoje, e os álbuns mais recentes foram bem ranqueados, mas lá na Europa. Nos Estados Unidos nunca mais fizeram sucesso. Eu acho que foi uma banda que não teve, depois desse álbum, não conseguiu repetir o sucesso. Então eles continuaram, mas ficaram mais localizados lá na Europa. Então esse disco eu vou atrás, eu queria ter. O meu desejo, eu acho que é uma que eu não sei se eu vou conseguir ter não. É uma banda que nunca saiu em CD, aliás nunca vi nem bootleg CD, que é Evil Sinner, com o álbum Evil Sinner mesmo, né? É uma banda que é o debut, aliás é o único álbum que eles têm, né? E é um thrash metal, eu já escutei algumas coisas no YouTube, você consegue achar, né? Tem uns MP3. É da onde? Eles são da Holanda, desculpa, Holanda não, são da Bélgica. É uma banda lançada de forma independente, daquelas que fala assim, puta, queria ter esse negócio aqui, é muito raro. É um teste legal, assim, não é nada, nenhuma invenção, nada muito primoroso, mas é uma banda muito legal pela raridade, né? De conseguir. Então, se alguém tiver esse álbum aí, esse LP, nunca havia anunciado nem pra vender, Mercado Livre, esse tipo de coisa, é o Evil Sinner, não sei se é uma homenagem ao Exciter, provavelmente talvez seja, né? É uma banda thrash aí, thrash speed metal, então europeia, que se você tiver, né, mostra pelo menos um vinil aí, fala que você tem, né, fisicamente, porque deve ser raro, né, essa é aqui daquelas de garimpagem mesmo, mosca branca, né, muito difícil conseguir, então é o meu desejo, né, conhecer, ou ter de repente um dia, quem sabe, o Evil Sinner. E vocês? Que discos de 89 vocês acham que são imprescindíveis aí dentro da coleção de vocês, hein? Não vale coleção digital, não. Tem que ter ali físico para mostrar, ó, esse eu tenho em LP ou em cassete, que seja, né? Mas que você tenha o físico aí e que você guardou todos esses anos, 30 anos na brincadeira. As coisas se deterioram, é por isso que eu falo, a pessoa que é colecionador tem que cuidar bem do seu material, né? Porque existe o desgaste natural, né? Até mesmo no dia que você quiser vender a sua coleção, você vai mostrar uma capa estrupicada, um plástico rasgado, um disco sujo, tudo isso vai riscado. Depreciar. Então, se você mantém mesmo sua coleção, nesse momento ela vale muito mais. Então, por isso que existem até as categorias, né? Mint, Near Mint, né? Poor, porco, né? Pobre, né? Então, pô, às vezes a gente vê alguns anúncios assim, o cara anunciando disco sem capa, tá na mídia. Mais ou menos, capa não tem, e o cara quer vender, acha que só porque o disco é raro, não, mas isso aqui é a primeira edição. Mas o cara que é colecionador, você quer aquele... Um disco inteiro, né? É claro que também tem aqueles caras que exageram. Eu já vi caras assim, não, o cara não pode ter uma amassadinha, não pode ter... Tem coisa que também, o tempo... Então, você até pega aqui, vou mostrar de novo aqui o CD do Red Hot. Ele de perto, dá pra ver que ele tem umas marcas do tempo, não tem como. Papel brasileiro é papel vagabundo. Ele começa a ficar começa a ficar amarelado. Então o cara vai querer depreciar e falar assim, mas eu cuidei, tá na caixinha, tá guardado, mas não tem jeito. Então, agora é claro, se você também amassa, deixa eu pegar a chuva, usa com os dedos de gordura, pega a batata frita e depois pega os dedos lá, né? Aliás, você lembra uma história muito engraçada. Tinha uma loja na galeria que tinha um cara que não deixava você pegar o CD se tivesse com a mão suja. O cara falava assim, esses dedos de gordura aí, você não vai pôr a mão no meu CD não. Então, mas eu acho que é isso, né? Você fazer o seu material valer, se um dia você quiser passar ele pra frente, você vai falar assim, ó, tá bem conservado, dentro da possibilidade, e aí entra inclusive aquela questão do importado brasileiro. Era papel de má qualidade, vinil de má qualidade, o plastiquinho rasgava fácil. E é difícil a gente conservar isso. Eu já falei algumas vezes aqui que eu vendi a minha coleção de LPs, mas um dos motivos pelos quais eu vendi também foi esse, porque a maioria dos LPs que eu tinha eram, grande maioria, sei lá, 90% dos discos que eu tinha eram nacionais, 95%. Eu tinha alguns importados, que esses custou eu me vender, mas eu acabei vendendo. Mas a maioria eu vendi porque,
comparado com o disco lá fora, era ridículo. É, assim, o peso, o próprio peso do vinil. O cartão do... O papel do encarte. O papel do encarte era em qualidade bem inferior, né? Mas lá fora eu frequentava a Feira da Ladra e tinha um interesse porque era diferente. Não porque era bom a qualidade. É a versão brasileira. Isso, era uma coisa exótica. Daí o colecionador de lá queria ter, mas não era pela qualidade, era só pra ter. Eu acho que uns que acho que valem mais são aqueles argentinos que eles traduziam tudo, até o nome do disco. Então o Iron Maiden era Corra para as Colinas, tinha o nome do disco, né? Era Hunt the Hills. E atrás as músicas também estão todas traduzidas. Eu acho que esse tipo de coisa assim que vale como coleção, falar assim, pô, eu tenho um disco aqui que... Diferente, né? Não porque a música é a mesma, né? Sim. Mas acho que isso que faz com que seja colecionável. Então é isso aí, esse foi mais um Papo de Colecionador. Em breve a gente você tiver sugestões, né, por favor. Qual ano a gente vai fazer assim, né? Será que a gente vai para a década de 90? Será que a gente volta para trás? Ou se tem um tema diferente, nós não falamos de vocalistas ainda. Né? Então a gente aguarda aí as sugestões de vocês. Valeu, até a próxima.